Será que as evoluções tecnológicas, tanto no que se refere a software e hardware, de fato são fatores críticos para o sucesso das digitalizações e automações dos negócios? E o no-code, o low-code, será que eles de fato geram vantagem competitiva para as empresas, independente do caso? E até mesmo as abordagens ágeis ou incrementais, será mesmo que elas têm sempre capacidade de agregar mais valor para o cliente? Se você quer refletir sobre esses pontos, fica comigo nesse vídeo. Olá para você que está chegando agora aqui no canal e não me conhece ainda. O meu nome é Agostinho Risso e eu ajudo você a definir e gerenciar a entrega de software com qualidade e alto impacto. Se você chegou aqui no canal vindo de alguma referência externa, eu já convido você para se inscrever aqui, curtir e compartilhar esse vídeo, porque certamente vai ajudar a levar ele para mais pessoas, sinalizando para o algoritmo que ele tem valor, que ele contribuiu com você de alguma forma e também aumentar a chance, né, dele agregar outras pessoas, com outras pessoas também, tá bom? Eu vou também convidar você para me seguir nas redes sociais, aqui no meu Instagram, principalmente, Agostinho Risso. Eu sempre coloco cortes daqui, conteúdos complementares em Reels, né, ou até mesmo insights que eu tenho no Twitter, eu coloco ali nos stories, mostro um pouco da minha rotina também. Vai ser um prazer, uma satisfação muito grande contar ali com a sua participação nas minhas redes sociais. Bom, eu fiz essas perguntas, né, sobre vantagem competitiva das empresas. Será que isso de fato está evoluindo o tanto quanto poderia? Tanto no que se refere às evoluções tecnológicas, ou seja, os softwares eles permitem as empresas performarem mais rápido, eles ficam cada vez mais leves, os hardwares aumentam o seu potencial, a capacidade de desenvolvimento melhora e fica cada vez mais rápido com o no-code e o low-code. As abordagens adaptativas ou ágeis, elas tendem a gerar valor mais rápido se feitas da forma correta, mas sempre existem maneiras de você usar algo que é bom ou, né, e não necessariamente extrair o melhor daquilo. E apesar das evoluções, por exemplo, tecnológicas, tanto em software quanto em hardware, por fatores relacionados a conhecimento técnico, fatores externos, várias dimensões mesmo da personalidade humana, as empresas acabam sofrendo, mesmo tendo todo um ambiente que, por um lado, pode ser visto como de alto potencial, mas por outro, acaba sendo desperdiçado. E essa é a introdução de um vídeo que eu vou soltar em duas partes também aqui no canal, que eu gravei um conteúdo bem denso com o Aurélio Manfrinato, que é um colega meu de longa data. E eu vou soltar o vídeo aqui para vocês. Ele tem, dentre essas reflexões, várias outras. E novamente vou pedir para você curtir o vídeo, compartilhar ele caso você ache que ele pode ter agregado com você de alguma forma. E vai ser uma satisfação enorme. Contribui ali com a discussão nos comentários, caso você queira comentar o que você achou, se você já passou por isso. E, né, contribuir com a comunidade aí que também vai se beneficiar do conteúdo desse vídeo e ser certamente auxiliado pelo seu comentário, beleza? Então eu vou soltar aqui o vídeo para vocês e nos vemos aí no final. Grande abraço. Olá para você que está aqui no canal e ainda não nos conhece. Meu nome é Agostinho Risso e eu estou aqui com Aurélio Manfrinato. Nós estamos aqui no escritório da Portuares, em Cuiabá, do Grupo Portuares. E eu tô fazendo esse vídeo aqui com o Aurélio porque o Aurélio é um companheiro meu aí, né? Um parceiro, amigo, colega de trabalho, enfim. Nós temos aí uma parceria junto há bastante tempo. A gente não fez ainda nenhum trabalho específico, mas o Aurélio já trabalhou por muito tempo com consultoria. Consultoria seja com software, seja sem software, muito voltado para o agronegócio, né? Hoje ele tem o grupo de empresas dele, depois eu vou dar um tempo para ele se apresentar aqui. Mas a ideia de trazer o Aurélio aqui no canal também é para agregar com vocês no quadro Campo de Batalha, que nós trazemos aí casos específicos de implantação de software que podem agregar com vocês, né? Podem ter conhecimentos que vão agregar com vocês bastante. E como o Aurélio já tem uma visão bem ampla aí do cenário do agro, a gente vai falar um pouco sobre como ele vê o cenário do agro
e a implantação de software, e também contar casos de implantação de software que deram certo e por quê, quais são os aprendizados disso, né? E casos de implantação de software que não deram tão certo assim e os aprendizados disso. Então, vou primeiro dar a oportunidade aqui para o Aurélio se apresentar. Aurélio, se apresenta o pessoal do canal aí que não te conhece ainda. E depois a gente fala, né, como que a gente vê o cenário do agro ainda, de maneira geral, e o agro com software, o agro sem software e tudo mais relacionado a isso. Sou Aurélio Manfrinato, eu sou um dos fundadores do Grupo Portuários. A gente tem atuação em vários nichos, na parte de commodities, na parte de securitização, mercado de capitais. E eu sou formado em agronomia inicialmente, né? E é legal porque nos últimos 10, 12 anos, desde que eu comecei a minha profissão, eu consegui passar por todas as fases. Então, eu acho que eu consigo trazer um pouco para você que é o ouvinte, né, que acompanha aqui o canal, um pouco de como é que foram todos esses anos. E o que mais me impressiona é que a tecnologia mudou, mas os problemas não. Né, cara? Né? Sim. Começa lá atrás com os softwares de caixinha, que você tinha um disquete. Sim. Talvez uma parte da turma que está vendo esse canal não tenha vivido a época do disquete. Então, você chegava com um disquete, esse disquete tinha uma licença e instalava lá o software. E até chegamos hoje nos softwares em nuvem, né, que são softwares as a service, né, acesso completo, virtual, sem você ter uma instalação especificamente de algo. E o problema continua o mesmo. Você tem um problema na implementação dele. Né? A tecnologia mudou, a coisa está mais rápida, as conexões estão maiores, diminuiu-se muito a operacionalização. Mas a gente continua tendo o mesmo problema, que é como é que eu implemento esse software, como é que eu organizo o time. Né? Eu acho que essa é o grande ponto. Sim, certo. Mas, Aurélio, você comentou que você trabalha aí com consultoria no agro há mais de 10 anos, ou aproximadamente 10 anos, né? Isso. Até 2020, eu iniciei minha carreira trabalhando com reestruturação financeira de negócios. E para você fazer uma reestruturação financeira, obrigatoriamente você precisa ter estruturação do banco dos dados, das informações do cliente. Né? Sim. O que é o a pagar e receber no nível mais básico, vamos pensar assim, no fluxo de caixa. E no nível mais avançado, como é que está o balanço, DRE, como é que está a estrutura dele de liquidez. Vamos pensar em indicadores gerais, mas você tem que começar com o básico, que é fluxo de caixa. E desses casos que você pegava, tipo, 10 anos atrás, assim, a maioria ou a minoria já tinha algum software ainda que mal utilizado? Tinha dois casos. E eu acho que é importante a gente ter uma... Se você me permite, eu gostaria de parametrizar assim. Clientes que não têm software são os clientes que não têm nada, inclusive não têm planilha. Nem Excel, né? Nada. Sim, porque por mais que tenha gente que fala que Excel não é software, etc., ele é algum tipo de software, né, cara? Mas tem gente que tem as coisas no papel e tem gente que nem no papel tem, né? Exato. Vamos chamar assim, clientes sem controladoria e clientes com algum nível de controladoria em diante. Sim. Então, eu sempre passei muito por clientes que tinham algum nível de controladoria, seja no Excel, seja numa planilha. Mas o que a gente via sempre eram as informações completamente descentralizadas. Então, se um funcionário fosse embora ou ele escorregasse, apertasse um delete na planilha, perdia-se um bolo de informações e depois você não conseguia conectar mais isso. Sim. Mas onde é que está isso, né? Então, acho que tem esse nível básico da galera que opera no Excel. Eu conheço empresas que faturam algumas centenas de milhões de reais que operam em estruturas de Google Sheets, que é o Google Planilhas. E redondo. Redondo, né? Redondo. E é o que ela precisa, né? É o que ela precisa, atende. Sim. E assim, como você estava comentando no começo, né? Os problemas... A tecnologia mudou, mas os problemas são os mesmos. O que você quer dizer com isso? Que, na maior parte das vezes, quem está pedindo software não sabe exatamente o que ele quer. Né? Ele só tem a crença de que o software vai ajudar de alguma forma, né? Ele tem a crença que o software vai facilitar, vai organizar, vai resolver os problemas de gestão da equipe dele, vai resolver os problemas de delegação de tarefa e vai, em um painel maravilhoso, trazer tudo que ele sonha ver. Não, agora eu vou ver todos os meus números, então eu só preciso contratar esse software. E a gente sabe que ela é uma parte, né? Ela é o sistema, né? Então Exatamente. Você tem a outra parte de processo e pessoa para fazer o sistema funcionar, né? O tripé, né, de sustentação. Sim, o Aurélio tá falando, pessoal, de um conceito, pelo menos é o que eu entendi, né? Muito importante sobre qualquer modelo de gestão, que é pessoas, processos e sistemas. É isso que você quer dizer? Correto, né? Exatamente. Então, assim, você vê o que ele falou, né? Às vezes o cara contrata o sistema porque ele acha que o sistema
vai ajudar ele a fazer gestão. Mas, primeiro, ele não sabe o que é gestão, provavelmente, quando ele fala isso, né? Porque se você estuda gestão, pelo menos Falcone, que é o que a gente já estudou, né? A gestão é uma parte da administração que conduz as empresas para o alcance das metas, Correto. né? É uma arquitetura de processo que faz isso. Se você tiver um software, você vai conseguir melhorar sua capacidade de fazer gestão? Provavelmente. Mas se você não tem o software, você pode fazer gestão? Pode. É mais difícil? Muito mais difícil. Agora, se você tem bons processos de gestão e bons softwares, aí falta, entre aspas, apenas as pessoas, que também é um outro tripé importante, né? Então, nesse contexto, assim, você vê que o maior problema, se é que é possível ter esse tipo de diagnóstico, está em qual parte do tripé? Eu acho que esse tripé, ele é visto como um tripé, mas eu prefiro enxergar ele como um barril de três tábuas. Um barril de 3 tábuas? Imagina um Como seria barril, isso? só tem 3 tábuas fechando ele e você tem que manter o líquido lá dentro. Tá. A quantidade máxima de armazenamento de água que você vai ter vai ser referente à menor tábua que você tem. Então eu posso ter o melhor software. Ah, sim, verdade. Posso ter o melhor processo, mas se eu tiver gente pouco capacitada, pouco interessada, pouco habilitada, Até o nível das pessoas. você vai chegar né? até aqui. Olha que interessante, cara. É uma analogia do barril, né? É a lei do Liebig, né? Lei dos mínimos. E ao mesmo serve, eu posso ter gente super capacitada, eu posso ter processos super funcionais, mas eu tenho aquele software que não funciona, escrito numa linguagem muito antiga, com difícil atualização, que não se conecta com nada. Então eu vou acabar gastando toda a minha energia de pessoas e processos sem conseguir chegar no fim. Sim. Ou vou ter que usar outros recursos, vou ter que conectar um monte de planilha, porque esse software não vai me entender, não vai me atender exatamente o que eu preciso. Então eu entendo muito mais como um barril do que como um tripé. Cara, eu acho que a visão do barril é até melhor mesmo que do tripé. E vocês veem que o Aurélio falou, né? Você não é programador, certo? Não é Oficialmente não. oficialmente. O que ele quer dizer? É que, cara, existem os programadores, como que eu posso dizer? Fundamentalistas, digamos assim. Que são pessoas que acham que se você não sabe Procode, se você não sabe alguma linguagem de programação, você não é desenvolvedor ou programador. E eu acredito que você não tenha estudado com profundidade nenhuma linguagem de programação, né? Mas é uma coisa, até mesmo que os próprios programadores hoje já veem de forma diferente, alguns não tão fundamentalistas, que se você tem capacidade de construir uma aplicação, você é programador. Né? O ponto é que se você não sabe uma linguagem de programação específica, a sua limitação vai até onde uma linguagem de programação pode fazer. Então, eu, por exemplo, eu também não conheço profundamente nenhuma linguagem de programação. Sei até os nomes das linguagens que existem, mas não sei profundamente. Mas eu consigo criar software. A parte do meu trabalho está mais relacionada com a definição e gestão. Mas eu entendo o que os desenvolvedores precisam saber. Já fui desenvolvedor, sem código, mas entendo disso. E você vê, por mais que eu esteja enrolando nesse conceito, mas quando você falou, poxa, às vezes o cara tem um software antigo, uma linguagem de programação que não conecta com nada. Então você vê que hoje, mesmo quem não é programador tem essa visão por vivência, né? Correto. Você chega numa empresa, você precisa fazer um diagnóstico de qual software que está ali, e você tem um software ruim. Eu consigo conectar com alguma API, com alguma outra aplicação para gerar, por exemplo, um painel no Power BI ou no Google Data Studio, enfim. Não, eu não consigo. Então, a linguagem já não atende, né? Então você vê que assim, ok, eu aprimorei a tecnologia, agora tem um software bom numa linguagem que tem fácil conexão, mas é aquilo, se ela for limitada pela visão do barril, eu posso ter ótimas pessoas e bons processos que eu preciso aí sim ter a certeza que o software vai resolver meu problema. É por aí. Se a gente for pegar hoje o software, a gente pode pensar em códigos antigos, vamos pensar no Delphi, que era o mais... E ainda hoje tem muitos softwares em Delphi que funcionam bem pra caramba, mas tem outros que estão em Delphi e não funcionam. Então, quando a gente pensa nas linguagens mais antigas, Delphi, que é uma linguagem de certa forma low code, podemos chamar assim, né? Você tem que aprender alguma coisa, mas você tem muita funcionalidade lá dentro. Então, quando você mexe com Delphi, você está falando assim, uma interface mais amigável do que um C Sharp, por exemplo, muito mais, né? Muito mais amigável do que um HTML, do que um PHP, mas você ainda tem alguma capacidade, tem necessidade de codar, né? De escrever algum código lá dentro. Tá? Sim. E aí a gente tem os softwares no code.
A gente é zero código, é arrastar e puxar na 90% dos processos. Sim. Por isso que é o Pro Code, né, que fala, que é pelo C Sharp, que é Low Code. E o No Code. E No Code, né? Então, hoje em dia, pessoal, é importante ter essa visão, por quê? Porque por que o desenvolvimento migrou para, por exemplo, No Code? Você desenvolve hoje, muita gente consegue desenvolver software, principalmente na Power Platform, né, que é uma tendência, sem código. Sim. Porque é muito mais rápido, né? A capacidade de você criar o software tende a ser maior, porque, né, você consegue criar sem código, então coisas que você antes precisaria fazer com muita linguagem de programação e trabalho, hoje você faz mais rápido. Né? Mas não necessariamente isso gera resultado mais rápido. Né? Assim, é sempre uma dificuldade, né, pra gente... Eu tenho uma empresa de tecnologia tributária, que é um tax, né? Exatamente, que trabalha com a parte de revisão tributária. Então a gente criou um algoritmo que faz um cruzamento de dados entre todas as declarações que ele tem que entregar para a Receita, com uma pancada de outras determinações da Receita, do CARF, e ele vai fazendo um cross-check de tudo. Então, quando encontra inconsistências, isso gera para o cliente. O primeiro código, hoje não é mais o meu código, hoje é um código todo em Ruby, né, reescrito por um dos nossos sócios, mas o primeiro código, o primeiro algoritmo de identificação foi eu que desenhei ele. Pô, Aurélio, qual linguagem você usou? Eu usei uma linguagem low code. Sim. Por causa que não dava tempo de eu parar toda a minha vida, todos os outros negócios, e falar, vou aprender programação. Então, eu entendo que o momento em que a gente está passando do empreendedorismo no Brasil, né, nessa área de software, é o seguinte, o que o cliente quer de verdade? E aí, se a gente parte para o preciosismo, não, eu vou escrever na melhor linguagem, eu vou criar toda a minha estrutura, eu vou criar o meu próprio framework para... Cara, talvez você não tenha tempo para isso. Talvez o que você está propondo realmente é o ótimo, mas você vai gastar quanto de energia, né? E aí entra na regra de Pareto, né? Você tem energia limitada, você tem tempo limitado. E ao mesmo tempo que você não está entregando, outra pessoa pode estar desenvolvendo e entregar para o teu cliente. Sim. E aí você perdeu o teu cliente, você perdeu a tua galinha do ovo de ouro. Às vezes você pode estar até num cenário mais pessimista durante o ciclo de vida do projeto, desenvolvendo numa linguagem e arquitetura que você considera ideal. Aí o cliente navegando lá, cai num anúncio, fala, esse software aqui entrega o que eu preciso, sem código, tudo padrão. Aí, cara, mas e as horas que você já gastou? Eu te pago quanto você já trabalhou aqui e o resto eu vou nesse sistema aqui, né? Cara, eu acompanhei de 2019 para 2020, eu encerrei todas as minhas atividades como consultor. Né? Em 2020? É 2020, né? Em junho de 2020 eu paralisei as atividades como consultor e fui cuidar dos negócios que a gente estava montando. Aí a gente estava expandindo, indo para a parte de banco digital. E eu acompanhei uma empresa muito grande que eles estavam investindo para criar o próprio banco digital em 2020. Investindo, assim, o número que eu tinha na cabeça era na ordem de 20 milhões de reais com equipe de programação e tecnologia de ponta para criar um banco digital. Eles criaram esse projeto. Eles soltaram aproximadamente do final de 2021 para 2022. Quando eles soltaram o programa, que era um banco white label, tinha mais 40 no mercado. E você acha que eles perderam o time? Não, perderam o time. Porque assim, em vez de eles se associarem com outros bancos white label que já estavam em desenvolvimento, não, nós vamos ter o nosso, vamos ter o nosso, vamos ter o nosso. Quando eles soltaram, o projeto naufragou. Sim. Eu sei porque foi oferecido para a gente também, e naquele momento não era interessante. A plataforma tinha uma série de limitações e custos muito acima do que outras startups, por exemplo, que tem hoje no mercado, conseguiam. Sim. Já em 2020, final de 2021, né? Estamos falando de 1 ano e meio atrás. Então, esse lance da velocidade do desenvolvimento, do trabalho colaborativo, são coisas que o empreendedor de tecnologia vai precisar se adaptar, vai precisar entender. Sim. Não é mais tudo para tudo, não, cara. Conecta, puxa uma API, vai ter o cara que faz a API de nota fiscal, a API de puxar o XML, puxar a API, né? E você trazer a solução. O que teu cliente quer? O cara diminui tua margem, se for necessário, fecha o produto, entrega a satisfação do cliente e gera receita com isso, né? Recorrência de preferência. Sim. O que você está trazendo é que, assim, quando você vai, por exemplo, implantar uma empresa de tecnologia e para resolver um determinado problema, você tem que pensar na viabilidade de cada parte de arquitetura, né? Porque se os caras querem montar toda a arquitetura sozinhos, porque aí eles vão ganhar dinheiro com tudo, ele pode perder o timing para outras empresas que fizeram cada uma subparte da arquitetura. É mais ou menos isso? Vou te dar um exemplo. Em 2021, de 2021 para 2022, a gente estava desenvolvendo um ERP. A gente tem uma divisão que é de
ERP para a indústria é um caso muito específico, a gente trabalha um nicho muito específico. E a gente estava tendo uma indústria de papel, que eles trabalham com produção de papel. E uma das demandas era, eu não quero mais pegar meu extrato bancário, transformar em Excel para jogar para dentro do sistema ou para jogar para dentro de uma planilha. Nessa montagem, a gente demorou aproximadamente 1 mês e meio de um programador de nível médio, 1 mês e meio, de trabalhando para desenvolver uma solução que importava o FX. E não ficou perfeita. O que aconteceu de 2022 para 2023? A gente adotou uma nova plataforma para a gente utilizar, uma plataforma no-code. Não vamos falar o nome aqui, mas enfim, é uma das melhores plataformas no-code que tem. E quando eu acabei de abrir e entender como é que funcionava, tinha uma APIzinha lá, pequenininha, que era extrator de OFX. Eu apertava um botão, puxava para a página. E aí vocês tinham gastado uma grana e tempo e energia desenvolvendo algo que uma outra plataforma no-code já tinha pronto. Já tinha. Algo não funcional, que a gente não conseguia implementar, então a gente gastou os meses de desenvolvimento desse programador. Sim. Ele perdeu o tempo dele desenvolvendo um negócio, tudo bem, ele foi remunerado, mas ninguém gosta de fazer um negócio que não tem futuro. Não é só por dinheiro, né, cara? Não é só por dinheiro, né? Tem questão. E aí, cara, tinha um negócio que com um clique se adicionava. Então, o mundo ficou muito mais dinâmico, né? E o foco, qual que é o foco, né? Muita gente vai falar, mas esse RP que você fez, ele não é perfeito em questão de estrutura e de performance. Eu falo, cara, o cliente vai usar toda essa performance? Não vai. A capacidade de uso dele é 10% da performance que eu entrego com o no-code. Ele precisa crescer 10 vezes o volume de dados para ele começar a ter um problema. Quando ele começar a crescer 10 vezes o volume de dados, eu vou lá e crio uma conexão no no-code, mando para um banco de dados separado, faço um processamento separado, está resolvido o problema. Mas até lá, esse cliente está satisfeito e eu posso me dedicar a um outro cliente que tem uma outra necessidade e assim a gente expande a empresa. Sim, isso é o conceito da release também, né? Muita gente não entende. Eu acho que hoje em dia está cada vez mais claro, né? Mas quando você pensa também num ciclo de vida do produto, você precisa pensar nas releases, né? Então, poxa, essa empresa, na release 1, que é a primeira versão, né, do software, ela poderia implantar como vocês implantaram e provavelmente funcionar por muitos anos assim. Aumentou a demanda, etc. Aí a release 2 pode ser uma outra arquitetura, né? Mas às vezes muita gente, como que eu posso dizer, gasta energia pensando numa versão atual do software que ele quer que funcione para sempre. E não precisa, né, cara? Não precisa, né? Mais que isso. Tem um sócio nosso que ele fala assim, que o software só para de crescer quando o cliente morre. Porque Isso aí dá um bom corte. Dá um bom corte. O software só para de crescer quando o cliente morre. Eu vou dar uma gaguejada de novo. O software só para de crescer quando o cliente morre. E por que Por que isso? Porque todos os dias, você que é empreendedor, se você tem uma empresa, tem o seu negócio, você vai entender isso. Você está pensando o que eu posso fazer para subir meu nível de produtividade, redução tributária, otimização de relação com o cliente. Então nunca acaba. Sim. Por exemplo, eu vou te falar de um dos softwares nossos que é para a indústria. Ele está rodando, é caso específico, né? O trabalho específico não é escalável, ele é especificamente para um cliente. Começou a rodar, o cara fala assim, não, Aurélio, é tudo que eu quero. Isso aqui rodou, é perfeito, é só o que eu preciso. A gente instalou, ele falou assim, dá para ter uma interface com o cliente? Vamos lá. Sim. Aí cria a interface com o cliente. Como é que é a interface com o cliente? O cara olha aqui e consegue fazer o pedido. Consegue fazer o pedido. Putz, Aurélio, perfeito, isso é tudo que eu precisava. Deu 2 meses que ele falou, o cliente consegue acompanhar o pedido? Consegue? Vamos fazer a linha de pedido de produção para ele saber onde é que está. Aurélio, fantástico. Era tudo que eu precisava. Mais 1 mês depois, Aurélio, será que a gente não consegue conectar um cartão de crédito aqui? O cliente já faz o pedido, aperta o botão no cartão de crédito, não precisa pagar ele. Tá? Dá para conectar a nota fiscal? Então você entende? Ele nunca acaba. E daqui a pouco ele vai ter outra demanda. Entendeu? Daqui a pouco ele já está me chamando para fazer. E o software nunca acaba. Então se você vai pelo preciosismo, eu quero fazer negócio pelo código, você não consegue nem entregar a primeira etapa. Sim, exatamente. E é aquilo, né? Não é que você não tem capacidade de planejar hoje o que o cliente vai precisar, por exemplo, para 1 ano. É porque não dá mesmo. Né? A necessidade do cliente muda, o mercado muda, a capacidade do cliente adquirir conhecimento para identificar como ele pode atender melhor o cliente dele é dinâmica também, né? Eu acho muito legal o caso do primeiro sistema de cobrança que a gente colocou na securitizadora, que
foi você que desenvolveu. Ah, sim. Já faz uns anos aí. Aham. E eu achei que foi muito legal naquela época, porque quando a gente conversou, você falou assim, você pode contratar um software de cobrança, mas não vai te atender todos os parâmetros que você precisa, Aham. mas eu posso montar para você nessa plataforma aqui, Aham. que depois se quiser você fala o nome, mas nessa plataforma aqui que vai te atender. E você me entregou um negócio, assim, no tempo recorde, foi 2 semanas. A equipe tava rodando, super feliz, saindo o relatório, assim, matou tudo que a gente precisava. Sim. É perfeito? Essa é a grande pergunta. Era perfeito. Para mim que era usuário, era perfeito. Na tua cabeça de desenvolvedor, você pode pensar assim, cara, não era perfeito, porque eu podia botar mais um monte de coisa. Mas para mim, que era cliente, você curou exatamente a dor que a gente tinha, que era controlar a cobrança, permitir múltiplos acessos, a gente conseguir criar as curvas de cobrança de acordo com as datas e gerar relatório. Sim. Matou. Resolveu. E aquele sistema ele ficou ativo, atendendo a necessidade de vocês por quanto tempo, mais ou menos? Até hoje. Até hoje? Até hoje, cara. Não, mas a área de cobrança parou de funcionar não naquela empresa? Continua? E eles continuam usando aquele sistema? Continua usando aquele sistema. Olha só, Até cara, hoje. que coisa. É. A gente adaptou mais umas coisas, colocamos umas coisas em volta, mas você fala assim, qual que é o core do negócio, do sistema que você desenvolveu? Pois é. Vocês desenvolveram esse sistema, ele funcionou por um tempo, depois vocês viram que ele era inviável por outros fatores, né? Mas a necessidade do negócio continuou sendo atendida, né? Continua. Assim, é passo a passo, né? Se você consegue matar determinado tipo de dor nesse momento, mata ela. Depois vai para a próxima. Agora tem uma coisa que eu não me sinto confortável quando alguém contrata a gente para desenvolver um software, que é fazer entregas parciais e cobranças parciais. Ah, sim. E eu acho que o programador tem que ter muito cuidado com isso, porque senão ele entra num jogo que ele não tem vitrine. Se você for ver hoje, não tem anúncio da nossa empresa. A gente é lotado. O que a gente tem de programador está sempre permanentemente ocupado. Por quê? Porque é vitrine. A gente monta, a pessoa recomenda para outros. Então a gente tem uma capacidade limitada de gente para desenvolver isso aí. E aí, qual que é a grande máxima? Você desenvolve a funcionalidade suficiente para atender todas as dores daquele cara no nível mais básico, mas que funcione. O que no meu ponto de vista não funciona? Você vai lá e fala assim, não, primeiro eu vou te entregar a parte de cadastro. Aí você paga a parte de cadastro. Cara, chance de dar ruim é enorme. Não tá pegando o barulho. Beleza. Certo. Mas, beleza, ele foi lá e entregou a parte de cadastro e ele, por exemplo, tem as tabelas lá para cadastrar o nome do cliente, cadastro de produto, enfim, qualquer exemplo que seja. Você acha que é ruim um modelo que, se ele entregar essa parte, aí ele recebe por isso ou não? Você acha que é ruim? Eu acho que pode funcionar em alguns casos, mas eu acho que baixa o nível de comprometimento do programador. Entendi. Porque imagina que você comprou um carro, aí vem a empresa lá e fala assim, tem 4 rodas. Você fala, beleza, paga a roda. Tem chassi, opa! E agora não vou me entregar mais nada. Ah, entendi. O que eu faço com chassi e 4 rodas, né? Então, eu acho que essa é uma métrica para muitas empresas de software, amigos meus que têm empresa, a própria empresa sua, isso, né? Vocês entregam um negócio completo, cara. Você não pode deixar parar no meio. Senão você para, por exemplo, hoje a gente é vitrine para vocês, fala bem do trabalho de vocês, porque as meninas lá falam bem, justamente porque meu trabalho funcionou. Por um período deu resultado, né? E foi viável, né? Foi viável financeiramente, rodou, deu tudo certo. Curou a dor que a gente tinha. Sim, naquele momento sim, né? Sim. O que eu entendo que é importante ter é que, assim, por mais que, por exemplo, às vezes você foi lá, fez uma parte que é só a parte de cadastro e não resolve. Por quê? Porque você não consegue gerar benefício para o negócio com essa parte de cadastro, né? Eu acho que é muito importante entender isso também, né? Quando você for pensar, uma coisa é o ciclo de vida do produto, a outra coisa é o ciclo de vida do projeto. Então, por exemplo, se o ciclo de vida do projeto tem uma parte que gera faturamento, quando, por exemplo, entrega uma capacidade de cadastro, significa que o produto nem pode ainda ser lançado para aquele negócio, porque ele não resolve dor nenhuma. Certo? Agora, uma coisa é a base de cadastro. Por exemplo, supondo que você precisa de um sistema que monitora, por exemplo, vendas de produtos, certo? Produto, sei lá, uma padaria. Eu preciso de uma versão mínima desse sistema, que é o conceito de MVP. Perfeito. Então, se eu tiver só a base de cadastro dos produtos, provavelmente eu não vou conseguir, a partir dela, já vender para o cliente. Mas eu posso lançar uma primeira versão desse sistema, colocando só, por exemplo, o nome do produto
a quantidade e o custo da entrada. Eu não preciso colocar necessariamente a marca. Exemplo. Né? Correto. Mas numa Release 2, por exemplo, que aí é um outro produto, que vai ter um outro ciclo de vida, aí eu coloco a marca do produto, coloco a data de fabricação e data de vencimento. Mas vocês percebem que é diferente? Uma coisa é a base de cadastro, que já pode resolver uma parte da dor do negócio e as outras partes da arquitetura desse sistema, e outra coisa é só o cadastro. Né? Então, assim, pensando nesse produto, seria ideal construir uma base de cadastro do produto que tem só informações básicas que o negócio já pode trabalhar, correto, e as outras partes da arquitetura, e aí sim fatura. Né? E não constrói uma parte só do cadastro, e não, por exemplo, a tela de lançar a venda. Né? É isso que você quer dizer, né? Que exato, não necessariamente é ruim você pagar, como que eu posso dizer, por partes do produto. O que é ruim é pagar por partes do produto não funcionais, que não geram valor nenhum. Seria isso, né? O problema seria você pagar por partes do produto e não receber o produto no final. Para mim esse é o principal problema, porque quando eu não tinha equipe própria de programação, eu já gastei muita grana com isso. Sim, entendi. Você pagava, o cara entregava, e qual para mim? Essencialmente, o problema que a gente tem com programadores são equipes que não entendem o que elas estão entregando. O cara quer codar, não quer digitar código. Cara, ele precisa entender o que ele está entregando. Sim. Ele precisa entender que ele vai entregar um carro. Ele não vai entregar um pneu e depois um chassi. Ele tem que entender, ele tem que visualizar. E ainda que um skate primeiro, né? Ainda que um skate. E pensando no MVP, eu acho que você deu um exemplo maravilhoso. Pô, vou fazer o cadastro de cliente. O que eu preciso do cadastro do cliente? Eu preciso de CNPJ e nome. Exato. Ah, mas eu preciso do conta bancária. Tudo bem. Mas o meu MVP é o seguinte. Eu com cadastro, CNPJ e nome, consigo o básico para localizar cliente? Sim. Ótimo. Você está com pressa? Tô. Para. O que mais você precisa? Cadastro de produto. O que eu preciso do produto? Ah, precisa de ICM, CFOP. Não, esquece. O que você precisa desse produto aqui? Cara, eu preciso do código de barras de entrada e do nome. O que mais? Cara, mais nada. Sim. Então, ir criando, e eu acho que é um negócio que MVP, a galera não leva a sério MVP aqui. Eu não consigo ver a maior parte e talvez seja a bolha que eu vivo, eu consigo ver muito pouca gente levando MVP a sério. Eu acho que é porque eles não entendem, Aurélio, o conceito do MVP. Eles acham que o MVP é um mínimo produto viável, mas eles não entendem o que é viável. Eles pensam só no MP. Porque, né, mínimo produto viável... Cara, o que é viável? É você conseguir extrair benefício daquilo. Exato. Né? Então, assim, e eles precisam entender de arquitetura de software. Por quê? Porque para um software ser viável, toda a arquitetura dele precisa estar conectada e funcional e gerando valor para quem? Para o negócio. Se você entrega um software que ainda que uma parte dele não gera valor para o negócio, qual que é a chance de, ao remunerar essa entrega, ser viável naquele momento? Nenhuma. Né? Então, eles precisam entender que o conceito de viabilidade está muito relacionado a isso. Se eu entregar essa parte do software, vai ser possível gerar valor para o negócio? Não, então não é viável. Significa que eu não posso faturar uma parte? Cara, depende do contrato, né? A maior parte dos contratos eles são feitos ou por hora trabalhada, que é muito arriscado, né? Ou são feitos escopo fixo por entrega, né? Então, tipo, olha, o cara precifica todo o escopo do projeto, todo o escopo o quê? Do MVP, ou seja, uma parte do software que já é viável você fazer o deploy e pagar por isso e já resolver a sua dor, ou, infelizmente, acontece isso. O cara paga por uma parte do software que não é utilizável, que não pode gerar valor ainda nenhum para o negócio, contando que outras partes do software vão ser entregues, mas daí gera o risco de serem entregues de forma ruim, de mudar o programador, enfim, cara, contem um pouco das histórias que você já viu de MVPs que foram entregues de forma ruim, né? O cara achou que estava entregando um MVP, pagou por aquilo e depois acabou se arrependendo porque ele deveria ter reconfigurado o contrato, o escopo de forma diferente. Tem um ponto que eu acho que é muito importante a gente tocar aqui, que provavelmente deve ter alguém assistindo a gente que seja gestor de equipes de sistema de informação. Talvez você, gestor, tenha aquela grande dúvida. Pô, não vou botar esse cara para conhecer o software inteiro. Se eles conhecer o software inteiro, eu posso ter um problema com ele. Uma faca de dois gumes. E talvez se esse cara não entender o software inteiro, não entender o projeto, te custe muito mais caro o desenvolvimento disso. Tá?
É uma alternativa você permitir que você tenha um gestor daquele software como um todo. É um risco? É um risco. Mas eu entendo que quando você tem um gestor do software entendendo qual que é a entrega final e ele é responsável por aquela entrega, as coisas ficam mais fáceis. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quando você vai fazer... Qual que é o nome do personagem que faz a interface com o cliente no método rápido, no método de desenvolvimento ágil? Esqueci. É o... o PO. É o owner, não sei o que. Product Owner. Esse cara aí. Uhum. Essa interface com o cliente é fundamental que ele consiga mostrar para o cliente quanto tempo demora em termos de desenvolvimento. Então é fundamental que ele tenha conhecimento, pelo menos o básico, de tempo de programação. Sim, normalmente os Product Owners são pessoas que entendem profundamente como aquele produto que vai ser desenvolvido deve ser desenvolvido. Então, assim, praticamente todo PO, ele já foi um desenvolvedor muito experiente e ele quis se tornar PO ou arquiteto, né? Então, assim, só saindo um pouco do rumo da conversa, depois a gente volta. A principal diferença entre o Product Owner e o arquiteto e o Product Owner e o desenvolvedor o desenvolvedor é quem coda, seja Pro, Low ou No Code. O Product Owner é quem é o responsável pelo resultado do produto. Então é muito comum em projetos de software existir a equipe de desenvolvimento com o seu Product Owner e o cliente que pode ou não ser o Product Owner também. Então normalmente o cliente ele designa alguém da área de negócio, fala por exemplo, eu quero implantar um sistema para gerenciar o meu estoque. Mas eu sou dono da empresa, eu não entendo nada do meu estoque. Então eu vou pegar meu coordenador aqui de logística, que ele vai ser o Product Owner. Mas eu, na equipe de desenvolvimento, preciso de um Product Owner também que vai conversar com esse cara para entender a necessidade dele, transformar em requisito e levar para a equipe de desenvolvimento. Beleza, mas o arquiteto? Normalmente, o arquiteto é o cara que auxilia o Product Owner a criar a arquitetura do sistema. Ou seja, olha, essa parte aqui vai ser um banco de dados nessa linguagem, nesse ambiente. O back-end e o front-end vai ser desenvolvido aqui. O painel é melhor que seja dessa tecnologia, entende? É o cara que vai montar a conexão entre todas as partes da arquitetura do sistema e falar para o Owner, se você entregar o software com essa arquitetura, é o melhor caso. Beleza, mas você entende que o arquiteto ele não é responsável pelo resultado? Se essa arquitetura for ruim, é claro, o arquiteto ele é corresponsável, mas o Product Owner, que é o cara que vai entrar em contato com o cliente, que vai criar o requisito e que vai entender o que a equipe está construindo, ele é o responsável principal, digamos assim, sabe? Então, mas enfim, você estava contando que é importante que o Product Owner do cliente e da equipe de desenvolvimento tenham um entendimento para garantir que os produtos sejam minimamente viáveis mesmo, né? E o entendimento é fundamental, você, às vezes, até... Você vai ter que clarear isso, assim, de forma completamente transparente para o cliente, até onde vai. Sim. Então, assim, não, mas eu quero já tudo isso. Cara, tudo isso significa que eu vou te entregar em 1 ano o projeto. Uhum. Você tem pressa para te entregar isso em 6 meses, a gente tem que fazer esse circuito. Sim. Então, eu acho que essa clareza tem que ser feita, né? E aí, tem metodologias que você desenvolve no curso, provavelmente você vai abordar, que são os níveis, né? Então, qual que é o nível de prioridade? Por exemplo, cadastro. Tem nível de prioridade 0, prioridade básica, tem que ter o cadastro. Sim. Mas quais itens do cadastro eu preciso? Vou dar um exemplo. Uhum. Tem cliente que pede preço específico para cada cliente dele. Uhum. No nível básico, não vamos botar isso. No nível básico, vamos botar o preço. Sim. Ele vai cadastrar o preço na hora de fazer o orçamento, cadastrou, enviou, acabou. No segundo nível, já está funcionando. A gente tem um amigo meu que trabalha numa multinacional e ele fala assim, que o importante é primeiro você pacificar a selva, a savana. Né? Então, quando você entra, geralmente, numa empresa, é uma savana. Sim. Né? Planilha para todo lado, software que não funciona, o cara tem o software, ele tem 40 planilhas em volta. Uhum. Né? E você precisa... Não, eu tô só vendo que você tá gravando ainda, tá de boa. Quer dar um cortinho? Então você precisa pacificar a savana. Né? Que é o seguinte, eu preciso organizar as informações no nível básico para o pessoal se sentir confortável com o novo sistema de informação e não burlar ele. Sim, isso é muito Por que o cara burla? Primeiro, por má fé, que é raríssimo, mas acontece. Segundo, porque o cara não confia no software. Então, se ele não confia no software, seja porque ele não entende como o software funciona, seja porque ele acha que o software vai parar, seja por qualquer medo que ele tenha, ele vai continuar fazendo controle paralelo. E controlou paralelo, ele tem que dividir o tempo dele.
Entre preencher a planilha dele e o software, ele vai na planilha. Cara, isso é uma. É o fator de pessoas, né, que a gente tava falando também, É. né? É aquilo. A liderança que vai puxar isso Liderança. tudo, né? É. E aí, você gostou do conteúdo? Olha, eu sou suspeito para falar, mas especialmente a parte que mostra o quanto empresas e até mesmo projetos podem colapsar por não terem a visão do que é fundamental desenvolver, seja com No, Low ou Pro Code. E aí, a partir desse desenvolvimento core, porque não existem outras soluções no mercado, aí sim, né, buscar parcerias para que o próprio deploy, né, desse produto no mercado seja mais rápido, não perca o timing e gera o risco da sua iniciativa fracassar. Eu gostei bastante dessa parte. A parte do barril também, né? Você vê que não é necessariamente um tripé, a visão ideal, até pode ser dessa forma, mas um barril, né? Que a pior parte, ou seja, se você tem processos ruins, você vai ter ferramentas e pessoas que têm até o nível de processos para gerar benefícios. Então, processos ruins, mesmo com pessoas e ferramentas boas, a sua operação vai colapsar. E o mesmo se aplica a todos os outros, né? Que é a lei dos mínimos ali que o Aurélio comentou e eu achei um insight bem bacana. E também é a parte que mostra a importância do PO, do arquiteto e do desenvolvedor, do cliente, todos estarem bem alinhados sobre qual que é a função de cada um, a importância de ter conhecimento técnico, dominar o negócio para daí sim a solução gerar bastante valor. Então, eu gostei bastante do conteúdo. Novamente, vou pedir para você curtir o vídeo aí, se inscrever no canal, porque vai mostrar pra gente aqui que esse conteúdo te ajudou, vai levar pelo algoritmo para mais pessoas. E, é claro, se você quiser contribuir com alguma reflexão, algum insight complementar, vai ser uma satisfação muito grande continuar essas discussões com vocês nos comentários, tá bom? Obrigado por terem nos ouvido até agora e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.